Olá, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar a mostrar e a explicar como é que vocês podem fazer e recriar estes cartões de bebê milestones. São como marcos do bebê, como por exemplo 1 mês, 2 meses, 3 meses, a minha primeira papa, o meu primeiro banho, enfim. Eu tenho aqui este cartão que foi a minha prova para ver as cores e ver se eu gostava antes de imprimir todo o pack. Há umas semanas atrás eu postei um vídeo em como eu embrulho o conjuntinho, o pack que eu fiz. Foi para oferecer e é isso mesmo, eu acho que isto é um presente muito giro para quem gosta de trabalhos manuais, pode fazer em casa perfeitamente e assim tem um presente para a amiga ou a familiar que esteja grávida. E portanto hoje eu vou estar a explicar como é que podes também recriar e fazer ou inspirar-te para fazer os teus próprios cartões milestones de bebê. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar ao meu computador e o que precisas apenas é acesso à internet e uma conta no Canva. Ok, estamos aqui no meu computador, estamos aqui no Canva e a primeira coisa que eu quero te dizer é que para começar a fazer um projeto destes, uns cartões milestones, se já tiveres uma ideia, entra logo no Canva. Se não tiveres uma ideia e precisares de inspiração, podes, por exemplo, vir aqui ao Google e colocar o tema dos cartões que tu queres fazer. Por exemplo, se quiseres fazer com o tema de arco-íris, colocas arco-íris Baby Milestones e os que eu criei foram com o tema da selva. Então eu pus Jungle Baby Milestones e, por exemplo, aqui encontramos, tu podes encontrar muitas imagens onde te podes inspirar e, portanto, este é como se fosse o primeiro passo. O primeiro passo é ter então a inspiração daquilo que tu queres fazer. Também podes escolher assim alguma coisa mais minimalista. Por exemplo, este tem os animais, é super minimalista, mas é muito, e depois fica muito giro o resultado final. Entretanto, o segundo passo seria decidir no tamanho e na forma que tu queres criar os teus cartões. E como tu podes ver aqui, existem redondos e apesar de serem estes em madeira, tu podes criar na mesma em papel. Há umas máquinas pequenas que cortam círculos da medida que tu queres e, portanto, podes optar então também por criar os teus cartões em forma de círculo. Também podes cortar com a tesoura, no entanto eu recomendo que tu experimentes no papel a ver se tens aquela mão certeira para cortar em círculo. Depois temos também o formato assim mais normal, ou pelo menos que se vê mais, é assim um retangular e ainda podes criar também quadrado. Aqui eu não encontro muitos, por exemplo, tem aqui este que é assim mais quadrado, mas ele é retângulo. No entanto, o formato quadrado também se vê, também existe em muitos lados e vê-se muito. Portanto, os primeiros passos são mesmo esses, decidir o tema e o formato e, se puderes, também a medida. Experimenta com uma folha em casa, uma folha de papel, corta alguns tamanhos e decide então o formato que tu queres criar os teus cartões. Depois disso, vens aqui ao Canva. Esta é uma folha A4, porque se tu quiseres imprimir em casa ou mesmo imprimir numa gráfica, é mais fácil criares a partir de uma folha A4. Eu fiz os meus então numa folha A4 porque eu comprei uma resma de papel de 300 gramas. 300 gramas. É um papel bastante grosso e ficou muito bem. Eu pelo menos gosto muito. A impressão também ficou muito gira e acho que vale mesmo a pena ter em casa, seja para oferecer, seja para ti. E então vais abrir um documento A4. Deixa-me só vir aqui então, aqui no Canva, criar um desenho e um documento A4. Ele tem,
Então, aqui o documento A4 é 21 por 29,7 e nós precisamos inverter então o tamanho. Colocas então em centímetros ou milímetros e pões na largura 29,7 e na altura 21. E ele abre-te então um formato assim da folha. Outra das coisas que tu deves fazer primeiro é marcares aqui a margem. Então, a régua aqui está nos 5 centímetros, não, 5 milímetros. Embaixo também e aqui de lado. E se quiseres também podes ainda colocar aqui deste lado. São umas guias para que tu saibas que a impressora já não te vai imprimir nada do que esteja aqui nesta borda. Uma vez que tu tenhas decidido o tamanho e a forma, por exemplo, eu tenho aqui o meu, eu criei 11 por 16, como vejo aqui quando tu aumentas ou diminuis, ele mostra-te as dimensões que tem o teu retângulo, 11 por 16. E então como é que tu fazes isso? Tu podes vir aqui a elementos, um retângulo e dimensionas com as medidas que tu decidiste, 11 por 16. E teríamos então aqui um cartão. Esta é como a base onde tu vais trabalhar depois o desenho. Uma recomendação que eu quero dar é que, por exemplo, tenhas em atenção também o tamanho. Se tu escolheres um tamanho porque realmente gostas desse tamanho, ok, força, vai com ele. Se tu não tiveres se tu quiseres imprimir muitas, se calhar talvez seja interessante alterares o tamanho para caber o máximo de cartões na folha para imprimir. E eu aqui deixei aqui um exemplo. Por exemplo, se tu escolheres um círculo de 10 por 10 centímetros por 10 centímetros, vai-te caber pelo menos 3, e eu diria que podemos encaixar aqui na folha 4 círculos. Sim, perfeitamente. Podíamos encaixar aqui 4 círculos e, portanto, numa folha, em vez de imprimir apenas 2 cartões, tu consegues imprimir 4. E isso não parece, mas baixa imenso o custo e pode ser uma ideia interessante para ti. A mesma coisa com o formato quadrado. Se tu fizeres 10 por 10, é muito justinho o formato quadrado, porque a folha tendo 21 centímetros vais ficar com 20, então os quadrados vão ficar pegados um ao outro, mas é possível, portanto, também caberia 4 cartões por uma folha A4. Uma vez que tu tenhas então aqui a base do teu trabalho, do que vai ser o teu trabalho, eu recomendo criares umas linhas de corte. Porquê? Eu vou-te mostrar aqui. Estas são as linhas de corte que eu estou a falar. E porquê? Porque os meus cartões, pelo menos aqueles que eu criei, a maioria têm a base branca do papel e depois tem o desenho. E apenas aqui alguns que eu criei, estes, é que são a cor. No entanto, eu também deixei as cruzes de corte, a marcação do corte. E a marcação do corte nada mais é que 2 linhas perpendiculares, uma à outra. Vamos fazer aqui uma linha. Onde é que ela está? Clicas no L, fazes uma linha, vens aqui às definições da linha, mudas a espessura para 1, podes alterar para um tracejado, diminuis aqui o tamanho, porque isto é muito grande, não é? Uma vez que tenha mais ou menos 1 centímetro, duplicas, fazes Ctrl D, viras, rotacionas ou rodas 90 graus e colocas assim ao meio. Uma vez que ela esteja já feita, agrupar e estende aqui a tua cruz de corte. E depois podes alterar também para uma cor assim mais suave, para não se notar tanto, mas nota-se o suficiente para tu depois cortares. Depois vens aqui, posicionas a tua cruz de corte, ou se quiseres trazer aqui mais o quadrado para baixo, posicionas a tua cruz de corte e depois podes duplicar ou podes clicar no Alt, clicas na cruz e arrastas e ele vai-te duplicar e manter o alinhamento. Como vês, está alinhado e está ali, perfeito. E depois faríamos o mesmo
para aqui abaixo. A tecla Alt, clicas na cruz de corte e aqui seria então o extremo, outra vez Alt, cruz de corte e ele diz-te que está agora alinhado. Portanto, teríamos então aqui o nosso cartão feito. Aqui podes baixar a transparência para poderes trabalhar, mas continuares a ver os limites do teu cartão. Depois, para criares um segundo, basta selecionares tudo, Ctrl+D de duplicar e arrastas aqui para o lado para ter o teu segundo cartão na folha. Isto é assim o mais básico. Caso queiras criar também este círculo, os círculos, se tu vais usar uma máquina de cortar círculos, eu recomendo deixares esta borda como linha orientadora e talvez aumentar ligeiramente para que depois quando cortes o círculo, ou seja, ligeiramente são tipo 2 mm no máximo, para que depois quando cortes o círculo, cortares dentro da linha, não é? E não fora da linha. Assim como se cortares à mão também é interessante, porque deves cortar dentro da linha e não fora ou em cima, para que depois não se note as linhas. Caso decidas fazer um quadrado, a minha recomendação é que cries na mesma as linhas de corte, no entanto, esta do meio seria apenas uma linha. Eu vou aqui copiar, vou trazer para aqui. Não poderíamos ter esta linha aqui do meio, então terias de desagrupar, ir à linha horizontal. Vamos aqui posicionar para que consigas ver. Ok, ela aqui está centrada. Eu vou puxá-la ligeiramente para aqui, vou desagrupar e vou pegar nesta, na horizontal, e vou arrastar, porque eu não quero nada aqui. No entanto, eu sei que é aqui que eu vou ter que cortar, então eu vou ter que criar uma cruz de corte, que acaba por não ser cruz de corte. Agrupo, duplico, Ctrl+D, dou a volta, 180 graus, e trago para este lado. Portanto, eu não tenho nada aqui a interferir com os quadrados, no entanto, eu sei que vou ter que cortar aqui porque ela vai ficar mesmo juntinha. E para não perder papel, nem para se notar nenhuma marca, teríamos então assim uma meia cruz de corte. Então, uma vez que tenhas aqui as tuas bases criadas, tu já decidiste então o tema e, por exemplo, eu quando fiz o tema, então eu procurei Jungle Animals, Watercolor, eu acho que pus em aguarela e eu normalmente procuro em inglês porque aparece muitas mais opções e a ideia, como podes ver aqui, é realmente colocar os animais todos que tu gostes. Por exemplo, aqui já está, aqui este está muito giro, colocares logo tudo aquilo que tu gostas e, por exemplo, se tu gostas deste e depois vês aqui tudo, vens aqui e tens aqui também muitas ideias, por exemplo, já pré-feitas. Este também está muito giro. Mas a ideia realmente é tu colocares aqueles animais que tu encontras, os que tu gostas, por exemplo, este, entretanto, esta que seria da mesma coleção, os que tu gostares, passa para aqui, para a folha. Uma vez que tu tenhas todos os animais ou animais suficientes que tu digas, ok, eu vou parar por aqui, porque também não é interessante tu teres demasiados animais, é giro conseguir ver que aqueles animais aparecem quase sempre e há pouca variedade, não é que estejas a mudar sempre. Assim como os animais, também há pequenos elementos que tu possas querer ter. Eu aqui escolhi a estrela, a lua e aqui uma nuvem. O que é que eu fiz e o que é que eu também recomendo? Recomendo que sejam os animais que tu escolhas ou os elementos que tu vás utilizar que sejam do mesmo criador. Por exemplo, eu escolhi este hipopótamo. Então, este hipopótamo é deste criador. Vem aqui a informação, é deste criador. E eu, por exemplo, já vejo aqui um elefante. Este elefante é este grande que eu tenho ali. E eu já percebo que é da mesma coleção, ou pelo menos é do mesmo criador, e isso significa que provavelmente ele usou
não é? As mesmas aguarelas, os tons e tudo, é mais interessante porque tudo combina, não é? Por exemplo, a lua está aqui, a nuvem está aqui. Eu também escolhi este pássaro, este creio que também, e daí por diante. Portanto, eu recomendo muito que tu escolhas elementos do mesmo criador ou da mesma, que sejam da mesma coleção. Por exemplo, se eu escolhesse este já não tem nada a ver, portanto, teria de continuar a procurar. Este sim que é. Tira o teu tempo e procura de acordo com o tema que tu estás a escolher. Uma vez que tu tenhas então todos os elementos, eu depois também escolhi, e eu recomendo ter elementos extra à parte da estrela, da lua e da nuvem. Como era o tema da selva, eu teria que ter então também umas árvores, umas folhagens tropicais, digamos assim, e escolhi estas. Portanto, como vês, eu também acabei por vir aqui, escolhi alguns, estive assim à procura e escolhi aqueles que mais eu gostava, mas também tive em atenção as cores que traziam. E depois ainda procurei uma relva, porque eu fiz experimentei, não é? Comecei a brincar com a posição dos animais e faltava aqui uma relva. E entretanto eu também procurei por relva. Então, seguindo os passos, buscar os animais, os elementos, tudo do teu tema, e a primeira coisa é pôr aqueles que tu gostas, sem importar muito. Importa a quantidade, mas também tens que saber quando parar. E entretanto, como eu disse, eu fui começando a brincar com a posição dos animais e como é que eu queria o primeiro cartão, o segundo, e o primeiro eu sabia que queria as lembranças do Santiago, que já sabia o nome, e aqui tens que escolher um tipo de letra. Este, por exemplo, é o Baby Live. Eu vou deixar na caixa de descrição tanto os criadores dos bonequinhos que eu utilizei, como os tipos de letra que eu também utilizei, para se te sentes inspirado, se quiseres, dá uma vista de olhos. E depois foi uma questão de começar a montar os cartõezinhos. Eu sabia que o primeiro queria as lembranças do Santiago, o segundo queria fazer desta forma, olá mundo, o meu nome é, e tal, para depois escreverem à mão os papás, e depois então começava com a criação em si dos cartões. E aqui, como vês, para os números eu utilizei o tipo de letra Hello Darling, este não é do Canva, este Baby Life também não é, este Agrandir sim, que é do Canva gratuito. Outra das coisas que eu me esqueci de mencionar é que tu podes fazer com o Canva gratuito tudo, sem dúvida. No entanto, vais reparar que quase todos os elementos bonitos, em aguarela principalmente, são todos de Pro. Se tu queres experimentar fazer um projeto destes, ou vários, eu vou deixar na caixa de descrição um link para tu experimentares o Canva Pro durante um mês, gratuitamente, e assim poderes criar, fazeres tu os teus próprios cartões de bebê, os milestones. E então depois foi uma questão de fazer a combinação entre os elementos e os animais. Como vês, realmente é teres um bocadinho de, não só de imaginação, mas também ires colocando, ires experimentando e veres o que é que vai ficando bem. Outra das coisas que eu fiz foi que depois tem um ano, e depois eu criei alguns com alguns momentos. Por exemplo, hoje dei uma gargalhada pela primeira vez, hoje gatinhei pela primeira vez, o meu primeiro banho, a minha primeira palavra, a minha primeira papa, enfim, alguns momentos que são importantes e que normalmente as mamães e os papás ou a família gosta de guardar e eternizar em fotografia. Uma vez que tu tenhas então tudo e comeces já a brincar, agora vem aqui as minhas dicas. Por exemplo, para centralizar o desenho, imaginemos que o texto, eu vou clicar aqui no T, para ir buscar o texto, vou colocar 1, vou aumentar, vou aqui mudar o tipo de letra para o Hello Darling. Quando tu queiras centrar um elemento, tens então esta caixa, tu selecionas a caixa e o elemento que tu queres centrar, vens a posição e colocas centro, que já está centrado,
e ao meio. Neste caso não é ao meio porque ainda nos falta aqui a palavra mês. Por exemplo, imaginemos que eu queria tudo na mesma letra. Aqui já te está a dar um meio, porque ele já sabe que tu estás de acordo, ou seja, a tua referência é este retângulo. Já te dá aqui o meio. No entanto, se tu vês que sais aqui, tu selecionas os dois e clicas centro e ele vai-te colocar no centro. E assim seria o básico que tu terias para começar a criar. Virias aqui, por exemplo, copias um animal, trazes para aqui, começas a redimensionar e começas então a criar. O tipo de cor também vais alterando para uma que gostes mais. Se calhar também podes querer um número mais marcado e um mês menos marcado. Depois vais buscar as estrelas ou a nuvem, por exemplo. Também redimensionas e vais colocando, posicionando como mais gostes. Quando terminares, basta retirares então a cor, o retângulo de cor, e terias o teu primeiro cartão feito. Eu já disse que recomendo muito tu fazeres uma prova de impressão. E outra coisa que eu te queria dizer era, por exemplo, não tens que seguir este tipo de cartão. Tu podes fazer um cartão muito mais minimalista, por exemplo, lined leaf, e por exemplo este. Imaginemos que tu queres fazer uns cartõezinhos assim redondos e queres em tom verde também, mas queres em redondo. Vamos buscar aqui um texto, ou neste caso, por exemplo, poderias pôr por extenso o 1, por exemplo, ou não, 1 assim. Não te esqueças que aqui o círculo está sempre para te manter como referência, e é a mesma coisa. Vens aqui, posição ao centro. Esta folhinha aumenta-se um bocadinho, rotaciona-se, altera-se a cor também, um mês. E aqui a cor, por exemplo, podes querer diferente e ser assim mais pequenina. E tu podes querer assim alguma coisa mais simples nestas linhas, digamos assim. Rodar, vertical, assim mais minimalista, digamos assim. Por exemplo, este seria um exemplo de algo muito mais minimalista, mas se calhar poderias gostar mais deste género para os teus cartões. Eu queria realmente te deixar um exemplo do que é que podes fazer. Não precisas de te guiar nem pelo tema selva, nem pelo estilo, não é, dos desenhos. Podes criar realmente uma coisa muito mais simples. Por exemplo, se gostas do estilo arco-íris e, por exemplo, imaginemos que gostas deste simples, posição ao centro, e aqui, por exemplo, eu já faria o contrário. Vou duplicar, vou trazer para aqui e faria então 1 por extenso, ou assim em grande, posição centro. Vamos ver aqui outra letra, outro tipo de letra, por exemplo, este. 1 e depois o duplicar. Trazer para aqui, por exemplo, mas ser mais pequenino. Este fica estranho, não é propriamente o normal. No entanto, teríamos apenas que ajustar aqui os tamanhos. Não queremos que o desenho também interfira muito e fique ali muito cheio. Mas a ideia seria trazer alguma coisa também diferente, ou seja, tens aqui já algumas ideias daquilo que tu podes fazer e das opções que tu tens e que o Canva também te dá para fazer criações tuas, seja para ti, seja para oferecer. E como viste, então, o resultado final foi este. Eu vou deixar aqui algumas fotos. Portanto, eu espero que tu tenhas gostado deste tutorial. Eu deixo, uma vez mais, na caixa de descrição
tanto os tipos de letra como o papel que eu comprei na Amazon uma resma de folhas e gosto muito, é um papel duro, é um cartãozinho, são 300 gramas, mas a pasta é bastante dura e é excelente para isto. E antes que eu me esqueça, eu também criei umas faixas, estas, para envolver o pack dos conjuntinhos, vais conseguir ver nas fotos. E esta era para envolver o pack, começa a aventura, e esta envolvia a caixa que eu também criei manualmente. Portanto, eu espero que tenhas gostado deste vídeo, deste tutorial. Se gostaste, deixa o teu like, partilha com aquela mamã ou aquela amiga que quer fazer um trabalho destes para oferecer ou para ela mesma. Se ainda não te inscreveste no canal, inscreve-te e vemo-nos então no próximo vídeo.